guerra, fome, enchentes, assassinatos, dores, opressão dos pobres, corrupção e toda forma de injustiça. Não precisa ser a pessoa mais bem informada do mundo para perceber que diariamente as nossas televisões, os jornais, as revistas e a internet é bombardeada por inúmeros exemplos de cada uma dessas situações que eu citei. Mas afinal de contas, o que é que está por trás de tudo isso? Muitas foram as formas ao longo da história que os seres humanos buscaram para resolver cada uma dessas situações. Ou não deram em nada, ou elas foram concretizadas apenas por algum tempo, ou ainda simplesmente não eram executáveis. A permanência e a insistência do mal sugerem que não existe apenas alguma parte, algum momento, alguma coisa da sociedade corrompida, mas que existe algum problema por trás disso muito mais profundo. O que pode ser? Cara... Olá, com vocês aqui Romulo Trindade Becker e você está assistindo ao canal Reflexões Reformadas. No episódio dessa semana nós vamos falar a respeito dos bastidores do incessante caos da Terra. Nós vamos fazer aqui uma reflexão a respeito do pecado. Termo esse que no Novo Testamento foi tratado mais de 170 vezes e a palavra utilizada para pecado é hamartia, que tem a sua significação em errar o alvo. Isto é, conduz a um sentido de não se comportar de acordo com a perfeita lei de Deus. Nesse caso, todos nós caímos nesse erro. Nenhum de nós pode se ver livre do fato de não praticarmos como deveríamos a lei de Deus. De forma bem prática e bem rápida, eu quero dar 4 sugestões para que nós possamos vencer pecados aparentes, pecados grosseiros e os pecados que são descritos na Bíblia como os pecados para a morte, visto que sem pecado nenhum de nós viveremos. Nós frequentemente vamos pecar aqui nessa terra. A questão é que nós não somos mais obrigados a pecar, que nós não somos mais dominados pelo pecado. Por isso, nós temos o dever cristão diante de Deus de vencermos, de buscarmos vencer todas as práticas iníquas. Temos o costume de periodicamente realizar. Em primeiro lugar, é que você esteja em modo defensivo. Modo defensivo, como assim? Modo defensivo é uma paráfrase daquilo que Cristo disse, para que nós sejamos simples como as pombas, mas sagazes como as serpentes. Então é aquela coisa de você estar vigiando, você estar atento em todas as fases do dia. Quando nós estamos sozinhos, são os momentos que nós temos mais propensão a pecar. Nenhum de nós poderá negar esse fato, que nós temos mais propensão a sermos induzidos pela carne, pelo pecado em si, pelas nossas concupiscências, por Satanás também. É o momento que nós estamos mais vulneráveis aos ataques, às setas satânicas, conforme o texto de Efésios 6. Por isso é o momento que nós precisamos estar sim em modo defensivo. É aquela coisa de você sempre estar percebendo, estar consciente do fato de que nós estamos em todo o tempo diante da presença de um Deus grandioso e soberano. Então isso, cara, já te dá uma nova percepção. Isso já te faz ver diferente, muito diferente, todos os momentos da tua vida. Esteja em modo defensivo, cara. Todo momento. Fique alerta, sagaz. Esteja pronto a qualquer momento para resistir à tentação. Porque a tentação em si, ela não é pecado. Porque se fosse, o próprio Cristo teria pecado. Então ser tentado, eu até acredito que possa haver alguma gradação na tentação, porque mesmo Cristo que foi tentado e não pecou, também disse que se nos nossos pensamentos nós odiássemos alguém, nós o matássemos, nós adulterássemos os pensamentos, já teríamos pecado. Então talvez eu até possa admitir alguma gradação aí na tentação que já se transforma em pecado. No entanto, esse não é o ponto central. O fato aqui é que tentação em si não é pecar.
Então quando você receber aquela tentação, pode ser muito tarde para você resistir, caso você já não esteja em modo defensivo. Opa, eu sei que eu sou mais propenso a cometer esse pecado quando estou sozinho, então eu vou cuidar. Em segundo lugar, talvez seja o mais importante, sentir satisfação em Deus. Você só peca porque você sente prazer no pecado, porque você gosta de pecar, porque você ama pecar, porque o pecado é um vício, é uma coisa que assumiu o lugar de Deus, é uma rebelião contra Deus. O pecado, na prática, é um grito contra Deus dizendo assim: isso aqui que eu estou praticando é melhor do que aquilo que o Senhor pode me dar. O pecado é isso, cara. Então vencer o pecado é, na prática, sentir mais prazer na pessoa de Deus do que no pecado em si. Terceira dica, que é bem relacionada com essa segunda: se você não sente prazer na pessoa de Deus, inicie na raça, porque até isso é fruto da graça, entendeu? Fora esse joguinho de palavras aí, fora essa rima bem tosca, o fato é que mesmo aquele momento que você não quer orar, não quer ler a Bíblia, mas você dobra os joelhos e ora, mas você abre a Bíblia e lê, isso também é fruto da graça divina de um Deus soberano que está te conduzindo, que está te dando disciplina. O fato é que muitos dos servos de Deus tinham uma vida disciplinada. E talvez um dos grandes exemplos que salte à mente assim na história é o próprio John Wesley. Em último lugar, a quarta dica é uma dica que aquele que foi alcoólatra ouve muito e que sabe que colocar isso em prática dá certo. E é o seguinte: não tome o primeiro gole, porque depois do primeiro gole a sua desgraça volta. Cara, o que significa isso na prática? Você que já tem a tendência a cometer algum pecado de forma frequente, seja ele pornografia, seja ele fofoca, seja ele o que vier a ser, fato é que é muito mais fácil você se ver livre de uma prática que você tem o costume e o vício de praticar se você não tomar o primeiro gole. Se você se abster daquele primeiro momento, aquela primeira olhada, aquela primeira vez que você vai fazer, é muito mais fácil você se manter disciplinado e seguindo assim, de acordo com a graça de Deus, você vencer aquela situação que parecia insolúvel, que você já tentou, já fez até mandinga, não, tô brincando, mandinga não, mas que você já tentou um monte de coisa e não dava certo. Cara, você não tomar o primeiro gole, isso aqui em relação a esse erro em si, você não tomar a primeira atitude, não dar a primeira olhada, não dar o primeiro clique, não soltar a primeira palavra, não ficar brabinho por qualquer coisa pela primeira vez, você vai ter menos facilidade em repetir esse erro. Porque quando você é um estado de espírito, é um estado psicológico terrível. Quando você toma aquela atitude pela primeira vez de novo, depois de um tempo de abstêmio, por exemplo, seu cérebro já vai gerar uma sensação de derrota. Cara, é assim que funciona. E depois dessa sensação, é muito mais fácil você praticar isso de novo, de novo e de novo. Por isso fica a dica aqui de você evitar o primeiro contato com aquela situação que você está tentando vencer especificamente. Isso aí, galera. Então é o seguinte: se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo, passa para os seus amigos, clica ali embaixo no curtir, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo devocional, a essa simples meditação, essa reflexão, mas que pode te ajudar a vencer um problema grave que há muito tempo você não está vencendo. Deus abençoe vocês e até a próxima, galera.